ver se deu certo. Gravando, beleza. Então, na aula passada, a gente começou a falar de isomeria óptica, né? Isomeria espacial óptica, e eu dei apenas alguns conceitos, né? Então, vamos só relembrar aí, né, algumas coisinhas que eu falei, né? Então, existe a luz polarizada. A luz polarizada é a luz que passou por um filtro, né, chamado filtro polarizador, e as ondas, né, eletromagnéticas, elas vibram em apenas uma direção, certo? Então a onda só tem aquelas ondas que estão vibrando numa mesma direção, subindo e descendo numa mesma direção, certo? Quando a luz polarizada atravessa determinadas substâncias químicas, que são chamadas substâncias opticamente ativas, elas provocam um desvio na vibração da luz polarizada. Então, se a onda estava vibrando na vertical, né, é aquilo que eu falei, né, gente, que talvez vocês esqueceram, né, a onda eletromagnética ela vibra dessa maneira, né, é uma onda transversal. Eu estou considerando aqui, se você estivesse olhando, né, isso aqui é um olhozinho, né? Se você estivesse olhando de frente, se você estivesse olhando a onda chegando na direção do seu olho, você ia enxergar o quê? A onda subindo e descendo, né? Você ia enxergar ela subindo e descendo. Então, você ia enxergar isso aqui, ó, sobe e desce. Tá certo? Está na luz polarizada. Então, todas as ondas na luz polarizada estão vibrando nessa mesma direção. Ao atravessar um tubo de ensaio contendo uma substância opticamente ativa, ela deixa de vibrar naquela direção e sofre uma torção, né? Forma um ângulo aí que a gente chama de ângulo alfa, e a gente mede esse ângulo por cima. Ah, mas aqui embaixo é o mesmo ângulo. Eu sei que é o mesmo ângulo, tá? Mas a gente mede ele por cima. E a gente fala, se o ângulo foi para a direita, é um ângulo positivo, tá? Se o ângulo foi para a esquerda, é um ângulo negativo, tá? Então, se for 5 graus, é mais 5 graus, porque foi para a direita aqui. Se fosse para a esquerda, seria menos 5 graus, tá? Substâncias que desviam a luz polarizada para a direita são chamadas destrógenas. E as que desviam a luz polarizada para a esquerda são chamadas levógenas. Tá? Então, esses são os isômeros. Então, a substância que tem isomeria óptica, ela tem isômeros. Um deles desvia a luz polarizada para a direita, o outro desvia a luz polarizada para a esquerda. Certo? Lembra quando nós falamos de isômero geométrico? Então, você tinha o isômero cis e você tinha o isômero trans. Não é isso? Agora, aqui você tem o isômero Dzinho, destrógeno, desvia a luz polarizada para a direita, e o isômero Lzinho, levógeno, desvia a luz polarizada para a esquerda. Agora, curioso, hein, gente? Atenção, atenção. Nas outras isomerias que a gente estudou, isomeria plana e geométrica, tá? Os isômeros têm ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, solubilidade em água diferente, condutibilidade elétrica diferente, tal, 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 tal. Os isômeros destrógeno e levógeno não têm essas diferenças. Tá? Os isômeros destrógeno e levógeno, eles têm o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição, mesma densidade, mesma solubilidade em água, blá, 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 blá. O que eles têm de diferente? Um desvia a luz polarizada para a direita, o outro desvia a luz polarizada para a esquerda. Tá? Essa é a diferença que tem entre eles. Tá certo? Existe uma outra diferença também, que é o padrão de cristalização. Tá? Depois eu comento sobre isso. Bom, então, para as substâncias terem isomeria espacial óptica, elas têm que ter um átomo de carbono quiral ou carbono assimétrico. Quiral ou assimétrico. O que é um carbono quiral ou carbono assimétrico? O que é isso? Tá? É um carbono, esse carbono aqui, ó, C, ligado em 4 coisas diferentes, 4 ligantes diferentes.
A, B, C, D. A, B, C, D. Tá? Pode ser representado desse jeito, ou duas linhas cruzando, onde as duas linhas se encontram, está o carbono quiral. Tá? Agora, ele pode ser representado também, ó, marcado com um asterisco. Tá? Marcado com um asterisco, é o carbono quiral. Carbono assimétrico, carbono quiral, está ligado em 4 coisas diferentes. Tá? 4 coisas diferentes. Bom, então aqui a ideia da assimetria. Tá? Imagina que essa bola preta é o carbono, tá? E está ligado em 4 grupos diferentes. Por exemplo, aqui é um hidrogênio, aqui é um cloro, aqui é um metil, aqui é um etil. Tá certo? Hidrogênio, cloro, metil, etil. Tá? Então, esse carbono, que está ligado em 4 coisas diferentes, é o carbono quiral. Tá? Bom, se eu colocar um espelho plano aqui no meio, eu vou ter a imagem dessa molécula, que é essa molécula de carbono. Tá certo? Então, eu tenho aqui o objeto, vou colocar entre aspas, tá? O objeto, imagem. Na verdade, são 2 moléculas. São 2 moléculas diferentes. São 2 moléculas diferentes. Moléculas assimétricas. O que quer dizer assimétrico? O que é uma coisa assimétrica? É aquela coisa que não pode ser dividida em 2 metades iguais. Ela é assimétrica. Ela não pode ser dividida em partes iguais. Tá? Então, se eu tentar dividir, vou cortar aqui no meio, não dá. O H vai ficar o W vai ficar de um lado, o Y vai ficar do outro. Não tem como. Tá? Vou dividir assim. Não dá. Não tem como dividir em 2 metades iguais. Né? Então, o exemplo que eu dei na aula passada é a mão. Né? A mão é assimétrica. Não tem como dividir a mão em 2 metades iguais e não tentem fazer isso. Tá certo? Não tem como dividir em 2 metades iguais. Então, se eu tenho aqui uma mão, certo? E eu tenho aqui a outra mão, uma imagem da outra. Uma imagem da outra. E elas são diferentes. A mão direita é diferente da mão esquerda. Tá? Não, imagine que se eu tentasse enfiar uma mão dentro da outra, eu não ia conseguir. Porque o polegar de uma está para um lado, o polegar da outra está para o outro. Eu não tenho como enfiar uma dentro da outra, não. Certo? Não dá só os polegares na questão. Certo? Mas se você fizer assim, aí os 2 polegares vão ficar do mesmo lado. Pois é, mas aí as costas da mão vai ficar no lugar da palma da outra mão. Então, não tem como. Tá? Então, da mesma maneira, se eu tentar pegar essa molécula, girar ela no espaço e encaixar em cima dessa outra, não dá certo. Tá? Não vai dar certo. Beleza? Ô, gente, tem uma sugestão para vocês. Tá? Eu até tenho foto disso, mas não vou procurar aqui agora. Não vai dar um trabalhão danado. Tá? Uma atividade prática que vocês vão entender isso aqui, vocês nunca mais vão ter dúvida nesse negócio. Tá? Você vai precisar de 10 balas jujuba. Aquelas balazinhas de gelatina com açúcar em volta. Bala jujuba. Tá? Então, você vai pegar 5 cores diferentes. Então, você vai pegar uma cor e vai ser o carbono. Tá? Você vai espetar 4 palitos, mas com ângulo de 109, formando o tetraedro, formando a pirâmide. O segredo é isso aqui. Tá? Todos esses ângulos têm que ser de 109. É claro, não precisa ser exato. Tá? Você vai fazer 3 perninhas aqui para baixo e uma para cima. E vai colocar uma jujuba de cada cor na ponta. Então, você vai ter a jujuba central, que é o carbono, ligada em 4 jujubas diferentes. Põe ela quieta aí. Do lado de cá, você vai montar a imagem. Você está entendendo? Como se existisse um espelho aqui no meio.
Aí você vai botar uma jujuba da mesma cor que aquela outra lá para ser o carbono central e vai fazer o tetraedro e vai fazer a imagem. Objeto e imagem. Como se tivesse o espelho aqui no meio. Tá? Aí depois que você montou as duas e está direitinho objeto e imagem, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tá? Aí você tenta pegar uma e ver se ela coincide com a outra. Ver se você consegue encaixar. Ah, eu vi aqui. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição de você fazer esse encaixe. Não vai encaixar. São moléculas diferentes. Certo? São moléculas diferentes. Mas, se você conseguir separar ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tarará, tarará, tudo a mesma coisa. A grande diferença entre elas é o desvio do plano de vibração da luz polarizada. Então, são os dois isômeros, um é chamado de estrógeno, o outro é chamado levógeno. Né? Então, até brinquei na aula passada aí, né? Se você chamar esse aqui de estrógeno, esse outro aqui é o levógeno. Mas eu não tenho como saber quem é estrógeno e levógeno aqui. Eu só consigo determinar quem é estrógeno e quem é levógeno em laboratório, usando um equipamento chamado polarímetro. Tá? Então, os isômeros são chamados de estrógeno, desvia a luz polarizada para a direita, levógeno, desvia a luz polarizada para a esquerda. Tá? Chamados também de R e S. R, aí vem do latim, né? Vem do latim rectus, que é direita, tá? E S vem do latim sinistros, que é esquerda. Certo? Então, RS é a direita e esquerda do mesmo jeito. Tá? Inclusive, caiu no Enem como RS, que é uma tremenda de uma sacanagem, porque, porra, de 10 livros de química que você pegar, 11 deles usa D e L. Tá? Então, RS não é todo livro que usa RS, não. Colocar lá, mas era um assunto manjado, então aí eu imagino que não foi tão difícil assim, não. Certo? Bom, manjado para quem sabe química orgânica, né? Porque para quem não sabe química orgânica, não existe assunto manjado. Bom, então está aqui um exemplo, o ácido lático. Né? O ácido lático, né? Produto da fermentação lática. É o ácido 2-hidroxipropanoico. É o ácido propanoico, tá vendo? 3 carbono, 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 própria ligação simples entre os carbonos, ácido carboxílico oico, mas na posição 2 tem um hidroxi, tem uma hidroxila, tem um grupo álcool. Né? É o ácido 2-hidroxipropanoico. Não precisa preocupar com essa nomenclatura, porque isso aqui é função mista e vocês não cobram de vocês. Mas é o ácido 2-hidroxipropanoico. Esse carbono marcado com um asterisco é um carbono quiral. Por que ele é um carbono quiral? Ele está ligado no OH, ele está ligado no H, imagina aí, H para cima ou H para baixo. Tá? Ele está ligado no metil e ele está ligado no COOH. Ai, Ramon, não consigo enxergar isso. Opa, tem que enxergar. Tem que enxergar. Lá, carbono central, ele está ligado no H para cima, ele está ligado no OH para baixo, e ele está ligado no CH3 desse lado, e ele está ligado no grupo ácido COH, que é a carboxila, do lado de cá. Né, gente? Isso aqui é representação condensada. Vocês estão na altura do campeonato, vocês não podem ter essa dúvida, não. Tá certo? Então, esse carbono central é ligado em 4 grupos diferentes. Tá certo? Ligado em 4 grupos diferentes. Certo? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui vocês têm a obrigação de saber. Posso ficar dando tanta moleza para vocês também, não. Então, está aqui o carbono central e os 4 grupos diferentes. OH, H, carboxila, né, o grupo ácido, e o metil. E espelho e a imagem. Tá vendo? Então, se você pegar esse objeto, tentar encaixar em cima desse outro, você não consegue. Você não consegue encaixar. Tá? Porque o H vai ficar em cima do OH, o OH vai ficar em cima do H, você não consegue encaixar. Ah, mas e se eu girar? Aí, se você girar, né? Você, eu vou girar, eu vou rodar esse aqui, né? Que aí eu passo o H para o lado de cá, passo o OH para o lado de lá e vai encaixar. Não, filho, tá vendo que o H e o OH estão para frente?
Está vendo que eles estão vindo para frente? Se eu rodar, eles vão para trás. Aí não vai encaixar, que esses aqui estão vindo para frente. Não tem como encaixar. Tá? Então, são moléculas diferentes. Tá? Ah, não consigo entender. Então, aceita que dói menos. Tá? Aceita que dói menos. Ou então, compra as jujuba e faz os modelinhos de jujuba. Tá? Depois da aula, eu vou no supermercado, vou comprar uma jujuba, vou fazer o modelinho de jujuba e vou fotografar o modelinho de jujuba e vou mandar para vocês. Depois eu como as jujuba. Aí avacalha com a minha dieta. Tá? Por culpa sua. Bom, então tá. Então essas são as moléculas assimétricas, uma imagem da outra. Tá certo? Agora, outra representação está aqui, ó. Fórmula ou projeção espacial de Fischer. Fórmula ou projeção espacial de Fischer. Tá? Quer dizer exatamente isso, ó. Esse H, tá vendo aqui do lado, ó? Esse H está vindo para frente, esse OH está vindo para frente, igual aqui do lado, ó. E o COOH está indo para trás e o CH3 está indo para trás. É a mesma coisa dessa representação aqui. Chama representação de Fischer. Onde as linhas se encontram, está o carbono quiral ou carbono assimétrico. Tá certo? Ok? Belezinha? Bom, aí vem uma pergunta. Ramon, são substâncias diferentes? São. Como é que elas chamam? Ácido, por exemplo, se esse aqui é destrógeno, aí vai ser ácido desinho lático. E esse aqui vai ser o ácido Lzinho lático. Tá? Igual cis e trans, a gente não punha cis e trans antes do nome, aqui a gente põe D e L. Tá? Então, ácido D lático, ácido L lático. Tá? Se for, né, o destrógeno levógeno. Como separo os dois? Agora você avacalhou o meio de campo. Aí eu quero purificar. Eu quero ácido lático num recipiente, ácido D-lático num recipiente, ácido L-lático no outro. Eu quero separar os dois. Eu tenho uma mistura, eu quero separar. Então, como é que eu vou fazer? Tá? Ah, vou usar o ponto de fusão, ponto de ebulição, a solubilidade em água. Não adianta, filho. Não adianta. Porque o ponto de fusão é o mesmo, o ponto de ebulição é o mesmo, a solubilidade em água é a mesma. Então, que propriedade que eu vou usar para separar? Então, um sujeito que vocês conhecem, chamado Pasteur, Louis Pasteur, aquele que estudou a origem da vida, microbiologia, não sei o que das coisas, o Pasteur estava estudando leite, né? Você sabe que ele estudou a pasteurização do leite, né? Estudou ácido lático. Tá certo? Então ele descobriu que quando você pegava ácido lático puro e solidificava o ácido lático, ele forma cristais. Tá? Ele forma cristais assim. Ó. Olha que doido esse cristal. Esse cristal é assimétrico. Você não consegue dividi-lo em duas metades iguais. Os cristais são assimétricos. Então, olha que doideira que o Pasteur descobriu. Tá? Os isômeros D se ajuntam e formam um cristal que só tem isômeros D. Os isômeros L se ajuntam e formam um cristal que só tem isômero L. Tá? E esses cristais são assimétricos. E se eu botar um do lado do outro, é objeto imagem. Então, como que separa os cristais? Como que separa os cristais? Né? Pega o ácido lático, solidifica, forma um tanto de cristalzinhos, tá? E aí com a lupa você vai separando. Esse aqui tem um formato, para cá, destrógeno. Esse tem um outro formato, levógeno. Esse outro é igual àquele, destrógeno. Esse outro é igual ao outro, levógeno. Esse outro é igual àquele, destrógeno. Entendeu? Vai separando desse jeito na lupa. Você vai separando os cristais de destrógeno e levógeno. Como é que chama esse método de separação de misturas? Que, aliás, seria assunto de hoje também, mas eu estou achando que nós não vamos conseguir falar disso hoje, não.
tá certo? Mas não tem problema, não. Eu tenho mais de segurança nas aulas nossas aí, certo? Não tem problema, não. O importante é ficar bem explicado. Como é que eu chamo esse método de separação de misturas? Peguei os cristalzinhos, botei na lupa, estou lá com uma pinça, estou separando. Você é destrógeno, você é levógeno. Luana respondeu catação. Respondeu não, perguntou. Botou uma interrogação. Exatamente, Luana, isso é catação. Certo? Aí você vai falar assim, gente, mas catação é o método de separação de mistura mais primitivo que existe. É, exatamente, separar feijão de pedra, né? Aquelas coisas lá. É o método mais primitivo que existe, é a catação. E é usado para separar os isômeros destrógeno e levógeno. Tá? Solidificar, formar cristais e separar cristais. Certo? Isso caiu numa prova. Isso caiu numa prova do vestibular do ITA, tá certo? Foi um desastre. Foi um desastre. Tá? Uma pergunta até boba, tá? Mas não é todo livro que explica isso, né? Como que separa os isômeros. Então, caiu na prova do ITA, os caras... Catação não é, né? Porque catação é bobo demais. Aí eliminaram a resposta. Depois que eliminou a resposta, você pode marcar qualquer uma, você já errou mesmo, né? Então, você pode marcar qualquer uma. Tá, Luana? Mas é isso mesmo, é um processo de catação. Separação dos isômeros por catação. Bom, agora vamos lá. Como que aparece em prova? Tá? Como que aparece em prova? Certo? Então vai aparecer assim, ó. O número de isômeros opticamente ativos, o que são isômeros opticamente ativos? São aqueles que desviam a luz polarizada. São aqueles que desviam a luz polarizada. É dado pela fórmula 2 elevado a N, onde Nzinho é o número de carbonos quirais. Tá? Então, eu te dou essa molécula aqui. Ó. Essa molécula. Como é que essa molécula chama? 4 carbonos, but. Só tem ligação simples entre os carbonos, AN. Na posição 2 tem um grupo álcool, butano 2-ol. Isso é um butano 2-ol. No carbono 2, está ligado o quê? No carbono 2, está ligado o metil, está ligado o etil, está ligado o hidrogênio e está ligado o OH. Tá certo? Olha aqui, ó, a fórmula aqui embaixo, né? Mais destrinchada, né? Para vocês verem aqui como é que é. No carbono 2 está ligado hidrogênio, OH, metil e etil. Tá? Então, esse é o butano 2-ol. Quantos carbonos quirais ele tem? 1. Então, quantos isômeros? 2 elevado a 1, 2. 2 isômeros. 2 isômeros. Um deles vai ser destrógeno e o outro vai ser levógeno. Tá certo? Um destrógeno e o outro levógeno. Então, aqui está a representação. Carbono central, o OH e o CH2 e CH3 no mesmo plano, metil para frente, hidrogênio para trás. Espelhinho. Etil, carbono e OH no mesmo plano, igual está aqui, metil para frente, hidrogênio para trás. Então, se eu tentar colocar um por cima do outro, eu não consigo. São moléculas diferentes. Tá? Ramon, como é que você sabe que esse aqui é o destrógeno? Não sei, não. Não sei, não. Tá? Só tem condição de saber em laboratório. Mas se um é destrógeno, o outro é levógeno. Tá certo? Se um é destrógeno, o outro é levógeno. Tá? Então, em prova, eles vão te dar isso. Eles vão te dar a molécula, vão perguntar se ela tem isomeria óptica. Para ter isomeria óptica, tem que ter carbono quiral. Certo? Ela tem que ter carbono quiral. Para ter isomeria óptica, tem que ter carbono quiral. Quantos isômeros ópticos ela tem? 2 elevado ao número de carbonos quirais. Represente os isômeros. Se desenha a molécula de um lado, espelhinho, e a molécula do outro lado. Pô, mas tem que ser com essa fórmula de projeção espacial de Fischer? Não, essa forma de representação espacial, não. Você pode usar a projeção espacial de Fischer, que é essa aqui, ó, né? Que é muito mais fácil. Certo? Que é muito mais fácil. Você pode usar esse tipo de representação. Tá? Entendi não, Ramon. Como é que eu faria, então?
Você faria assim, viu? Você põe preferencialmente a cadeia carbônica na vertical, certo? Preferencialmente a cadeia carbônica na vertical. Põe a outra linha que está cruzando com ela. Tá? Onde cruzou está o carbono quiral. Então, aqui, ó, a cadeia carbônica é essa aqui de baixo, CH3, CH, CH2, CH3. Vou colocar na vertical. Tá? Então, quem é que está aqui em cima? Por exemplo, CH3. Quem é que está aqui embaixo? CH2, CH3. O etil. Está entendendo? Coloquei o CH3 em cima, coloquei o CH2 e CH3 embaixo. Quem mais está ligado no carbono quiral? De um lado está o hidrogênio, do outro lado está o OH. Beleza? Então, essa é a representação do butanol. Faz o espelhinho. Ramon, precisa pôr o espelhinho? É bom. Tá? É bom. E aqui do lado de cá você representa a imagem. Você representa a imagem. Então, aqui, ó. Vai ficar meio espremido aqui, mas vai dar certo. Tá? Vai ficar certo. Então, o que você vai fazer? Lá em cima você vai representar o CH3. Cá embaixo você vai representar o CH2 e CH3. Ô, gente, vê se não faz uns trem de doido, tá? Porque tem aluno que faz uns trem de doido, né? Tá o CH3 de um lado. Aí no outro lado o cara vai representar o CH3 do outro lado, ele faz um trem assim, ó. Ou, me ajuda, né? Tá? Me ajuda, tá? As letras são símbolos, né? Os átomos são bolinhas. Bolinha não tem bolinha virada para a direita, bolinha virada para a esquerda. Tá? Então, CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. Aqui você não precisa inverter nada, não. O que você tem que inverter é aqui, ó. Tá? Ó. Aqui que você tem que fazer a inversão. Tá? Então, é assim que você faz a representação. Ah, eu quero fazer essa aqui que eu achei linda. Maravilha. Mas você pode fazer a fórmula de Fischer. Representação ou projeção espacial de Fischer. Tá? Onde os carbonos se encontram, onde as linhas se encontram o carbono quiral, eu só tenho que inverter quem está na horizontal. Tá? Se esse aqui é destrógeno, esse outro aqui é levógeno. Se esse aqui desvia 3 graus para a esquerda, se esse aqui desvia 3 graus para a esquerda, esse outro aqui desvia quanto? A luz polarizada? 3 graus para a direita. Tá? Se um desvia a luz polarizada para a esquerda, o outro desvia a luz polarizada para a direita. O ângulo é o mesmo. O ângulo de desvio é o mesmo. Eu não sei quanto que é, tá? Não quero nem saber. Tá certo? Mas se um desvia para a direita, o outro desvia para a esquerda no mesmo valor de ângulo. Tá bom? Vamos adiante. Então tá, acabamos de ver aí o butanol, né? O butanol, tá aí o carbono quiral dele. Um carbono quiral, 2 elevado a 1, 2 isômeros. Chique. Mas e esse cara aqui agora? Presta atenção, presta muita atenção. Tá? Nesse carbono, o que está ligado? Nesse carbono. Olha aqui, ó. Está ligado o metil. Está ligado o hidrogênio. Está ligado o cloro. E está ligado esse trambolho todo aqui, ó. São as 4 coisas que estão ligadas nesse carbono. Porque aqui, gente, você vai pôr hidrogênio para cima e cloro para baixo. Então, isso aqui está ligado aqui.
Então, nós temos 4 coisas diferentes ligadas nesse carbono. Beleza. E nesse carbono aqui? O que está ligado? O que está ligado? Hidrogênio para cima, cloro para baixo, etil e esse trambolho aqui, que não é o etil. 4 coisas diferentes. Então, tá aí, eu tenho 2 carbonos quirais. 2 elevado a 2, 4 isômeros. Represente os 4 isômeros. Aí você fala assim, ó, mas agora ferrou. Agora ferrou. Ferrou nada. Tá? Você vai fazer a cadeia carbônica na vertical. A cadeia carbônica tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazer a cadeia carbônica na vertical. Tem quantos carbonos quirais? 2. Então, você vai fazer 2 linhas cruzando com ela. Tá? Quem é que está lá em cima? Por exemplo, o CH3. Quem é que está aqui embaixo? Por exemplo, o CH2 e CH3. Estão entendendo? Aqui, ó, o CH3 é uma ponta da cadeia carbônica, o CH2 e CH3 é a outra ponta da cadeia carbônica. E nos carbonos quirais, quem está ligado? Quem está ligado? Hidrogênio de um lado, hidrogênio de um lado, cloro do outro. Hidrogênio de um lado, ficou feio aqui, né? Mas dá para vocês entenderem. Vai aparecer um desenho melhor aqui. Cloro do outro. Tá certo? Conseguiram entender como fazer isso? Cadeia carbônica na vertical. CH3, CC, CH2, CH3. Nos carbono 2 e 3, hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Tá? Eu vou pagar isso aí tudo. Ah, não paga não. Vou pagar isso aí tudo. Tá? Por que eu vou pagar isso aí tudo? Porque eu já tenho ele desenhadinho aqui embaixo. Quatro isômeros. 4 isômeros. Cadê os 4 isômeros? Então, olha o que você vai fazer. Olha o que você vai fazer. Cadeia carbônica na vertical, CH3 em cima, C2H5 embaixo. CH2, CH3 é C2H5, né? Nos carbonos quirais, hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Mete o espelho. Cadê a imagem? B é a imagem de A. Entendeu? Olha só esse pedaço aqui, gente. Só esse pedaço. Não olha mais nada. B é a imagem de A. Perfeito? A é um isômero, B é o outro. Ah, mas são 4. Muito bem. Então, o que eu faço? Eu pego aquela posição hidrogênio, cloro, e inverto uma delas. Aí fica hidrogênio, cloro, hidrogênio. E aí a imagem vai ser o outro isômero. Então, eu vou ter aqui os 4 isômeros. Os 4 isômeros. Um par A e B, objeto e imagem, e um par C e D, objeto e imagem. Tá? Então, vem cá. Se esse aqui for destrógeno, esse outro aqui é levógeno. Se esse aqui for levógeno, esse outro aqui é destrógeno. Porque no par, um é destrógeno, o outro é levógeno. Tá certo? No par, um é destrógeno e o outro é levógeno. Perfeito? Demorar 2000 anos para apagar isso aqui. Alguma dúvida? Enquanto isso aqui vai apagando.
Ô, Ramon, e se tivesse 3 carbono quiral? Aí, meu filho, 2 elevado a 3, 8 isômeros. Aí você ia ficar o resto da sua vida desenhando esses isômeros. Tá? Normalmente eles não vão fazer isso com vocês, não. Certo? Normalmente eles não vão fazer isso. 4 isômeros é o suficiente. Então eu tenho o par AB e o par CD. A e B são objeto e imagem, não são? Isômeros que são objeto e imagem, o par objeto e imagem, a gente chama de enantiômeros. Então, A e B são objeto e imagem, então são enantiômeros. C e D são objeto e imagem, então são enantiômeros. Certo? O par objeto e imagem, enantiômeros. Se um é destrógeno, o outro é levógeno. Se um é destrógeno, o outro é levógeno. Agora, os pares que não são objeto e imagem, a gente chama de diasterisômero. Os pares que não são objeto e imagem, diasterisômero. Tá? Então, A e C não são objeto e imagem, mas são isômeros? São isômeros, têm a mesma forma molecular. Eles têm a mesma forma molecular, gente. Eles são isômeros. Eles não são um par objeto e imagem, mas eles são isômeros. Então, são diastereoisômeros. Diastereoisômeros. A com C, A com D, B com C e B com D. São diastereoisômeros. Tá? Então, isômeros espaciais. Vou escrever aqui. Esse conceito vai vir lá na frente, tá? Isômeros espaciais que se comportam como objeto e imagem. Tá? Isômeros espaciais que se comportam como objeto e imagem. Enantiômeros. E isômeros espaciais que não se comportam como objeto e imagem. Diastereisômeros. Quando é objeto e imagem, é enantiômero. Quando são isômeros espaciais, mas não são objeto e imagem, são diastereisômeros. Tá certo? Ok? Então é isso, tá? Que os caras podem fazer com vocês. Dá a molécula. Perguntar, tem isomeria ótica? Aí você procurou, tem carbono quiral, tem isomeria ótica. Quantos isômeros ópticos? 2 elevado ao número de carbonos quirais, 2 isômeros. Represente os isômeros. Representei. Tem isomeria óptica? Tem carbono quiral. Quantos carbonos quirais? 2. Quantos isômeros ópticos? 2 elevado a 2, 4. Represente os isômeros. Quais são enantiômeros? A e B, C e D, porque são objeto e imagem. Quais são diastereisômeros? Os outros pares, A com C, A com D, B com C, B com D. Perfeito? Preciso de uma confirmação sua, está ok? E como se nomeia esses diastereisômeros? Olha, você só vai preocupar. Bom, são isômeros do mesmo jeito, tá, Luana? São isômeros do mesmo jeito, tá? Então, você vai colocar o Dzinho na frente e o Lzinho na frente. Tá certo? Então, é Dzinho fulano de tal, Lzinho fulano de tal, tá? Essa molécula, por exemplo, é o 2,3-dicloropentano, 2,3-dicloropentano. Então, existe o Dzinho 2,3-dicloropentano e o Lzinho 2,3-dicloropentano. Só que você é esperta, você percebeu que tem 2 aqui que são destrógenos, tem 2 que são levógenos. Então, tem que colocar o valor do ângulo também no nome. Mas isso não é cobrado de vocês. Tá? Isso não é cobrado de vocês. O máximo que eles vão cobrar de vocês é quando tiver 2 isômeros só. Tá? Aí você vai chamar um de Dzinho butanol e o outro de Lzinho butanol. Tá? Quando for 4 isômeros, eles não vão cobrar não de vocês, não, porque aí é coisa para a faculdade, foge do ensino médio. Tá certo? Beleza?
Tranquilo? Então, você só vai ter que saber para 2 isômeros, D e L. Ou RS, como caiu no Enem, RS. Tá? Mas eu preciso da confirmação do seu estudo. Está mais ou menos claro isso aí? Não é fácil, não. Tá? Não estou falando que isso aí é fácil, não. Isomeria óptica é o tipo mais difícil de isomeria que tem. Isomeria plana agora ficou uma beleza, né? Posição, cadeia, função, cis-trans, grupo mais pesado para cima, para baixo, ficou uma beleza. Mas isomeria óptica realmente dá um trabalhinho para entender. Tá? Dá um trabalhinho para entender. Bom, existe um macete para explicar quem é destrógeno e quem é levógeno. Tá? Existe um macete para explicar quem é destrógeno e quem é levógeno. Tá certo? Macete. Tá? É mais ou menos o que acontece em laboratório, só que nós não estamos no laboratório. Tá certo? Então eu vou olhar o seguinte, olha. Olho os 2 carbonos quirais. Esse aqui, esse aqui. Eles estão ligados nas mesmas coisas? Os 2 carbonos estão ligados exatamente nos mesmos grupos? Sim ou não? Vamos, gente. Essa pergunta é fácil. Os 2 carbonos quirais, que eu marquei, os 2 quadradinhos aqui, ó, estão ligados exatamente nos mesmos grupos? Nas mesmas coisas? Hein? Carlos respondeu, não. Exatamente, Carlos, não estão. Porque o carbono de cima está ligado num grupo metil, né? E o carbono de baixo está ligado num grupo etil. Hidrogênio e cloro é igual, tá certo? Mas tem diferença entre eles. Se tem diferença entre eles, esses 2 carbonos provocam desvios diferentes na luz polarizada. Desvios diferentes na luz polarizada. Tá? Então, por exemplo, vou chutar 2 valores aqui, mas depois eu vou mudar aqui no slide seguinte, que eu nem lembro que valor que eu coloquei no slide seguinte. Vamos supor que esse primeiro carbono provoca um desvio de 5 graus na luz polarizada. E esse outro provoca um desvio de 8 graus na luz polarizada. Tá? Desvios diferentes, porque os carbonos são diferentes. Tá? Ok? Então, eu estou chutando esses valores. Eu estou chutando esses valores. Um provoca um desvio de 5 graus, o outro provoca um desvio de 8 graus. Tá? A outra coisa que eu vou olhar é o seguinte. Olha os grupos laterais. Quem é mais pesado, hidrogênio ou cloro? Massa atômica. Quem é mais pesado, hidrogênio ou cloro? Grupos laterais só, hidrogênio e cloro. Quem é mais pesado, hidrogênio ou cloro? Luana respondeu cloro, beleza. Então, quando o grupo mais pesado estiver para a direita, eu vou considerar que o desvio da luz polarizada é para a direita, ângulo positivo. Tá? Então, aqui embaixo, o grupo mais pesado, hidrogênio e cloro, está para a direita. Então, eu vou considerar que o desvio da luz polarizada é para a direita. Somando mais 5 com mais 8, mais 13. Então, essa molécula desvia a luz polarizada 13 graus para a direita. Então, ela é destrógena. Esse raciocínio eu vou aplicar em todas as outras. Tá? Eu vou aplicar em todas as outras.
Amor, por que você está apagando? Porque no slide seguinte eu já estou com esses valores e eu escolhi outros valores. Então, vamos começar do zero. Aqui, ó. Eu estou considerando que o carbono que está ligado no metil desvia a luz polarizada 3 graus. E o carbono que está ligado no etil, C2H5, desvia a luz polarizada 5 graus. Grupo mais pesado, cloro, grupo mais pesado, cloro. Os dois estão para a direita, então 2 desvio para a direita, mais 3 mais 5. Desvio total mais 8. E essa molécula é destrógeno. O isômero, o enantiômero, a imagem, 3 e 5. Desvio desse carbono é 3, desvio desse carbono é 5. Mas o grupo mais pesado está para a esquerda, menos 3. O grupo mais pesado está para a esquerda, menos 5. Desvio total, menos 8. Levógeno. Então, está vendo o par de enantiômeros? O par AB? Olha que legal. Um é destrógeno, o outro é levógeno. Um desvia mais 8, o outro desvia menos 8. Vamos ver no outro par agora, o par CD, que também são enantiômeros. Primeiro carbono desvia 3, segundo carbono desvia 5. Da onde você tirou esse 3 e 5? Da minha cabeça. Inventei esses números aí. Em laboratório tem como determinar. Aqui a gente tira da cabeça. Tá? Então, aqui, ó, grupo mais pesado para a direita, mais 3. Grupo mais pesado para a direita, mais 3. Grupo mais pesado para a esquerda, menos 5. Mais 3, menos 5, menos 2. Então, esse é levógeno. Grupo mais pesado para a esquerda é menos 3, grupo mais pesado para a direita mais 5, menos 3 mais 5 mais 2, destrógeno. Olha o par de enantiômeros C e D. Um é destrógeno, o outro é levógeno. Os dois desviam a luz polarizada 2 graus, só que um é para a direita e o outro é para a esquerda. O Ramon, oi. Eles vão mandar eu fazer isso em prova? Não. Não vão, não. Eles vão mandar você fazer isso aqui, ó. Dada a molécula, quantos carbonos quirais ela tem, quantos isômeros ela tem, represente os 4 isômeros. Ou marque a alternativa que indica os 4 isômeros. Então, isso eu te pergunto. Agora, isso que eu fiz aqui, de colocar esses numerozinhos, foi uma tentativa, espero que tenha dado certo, de vocês entenderem por que uns são destrógenos e outros são levógenos. Tá? Tem a ver com o desvio provocado por cada carbono quiral. Tá certo? Ok? Então, no par de enantiômeros, objeto e imagem, um é destrógeno, o outro é levógeno, um desvia para a direita 8 graus, o outro desvia para a esquerda 8 graus, por exemplo. Com esses números que eu usei. Se eu tivesse usado outros números, era outra coisa. Tá bom? Mas o que vocês têm que saber é reconhecer que tem isomeria óptica, um carbono quiral, 2 isômeros, representar os isômeros, tá certo? 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2, 4 isômeros, representar os isômeros. Tá? O Ramon, no Enem eles têm perguntado isso? Sabe o que eles têm perguntado no Enem? Simplesmente se tem isomeria óptica. Ou seja, basta você achar quem? Carbono quiral. Você encontrou carbono quiral, você sabe que tem isomeria óptica. No Enem, o que eles têm perguntado costumeiramente é isso. E não é pouco, tá? E não é pouco. Óptica e geométrica. Cis-trans e destrói levógeno. É que eles têm perguntado mais. Tá? Agora nós temos um caso muito doido aqui. Falei com vocês que não ia dar para entrar na inorgânica hoje, mas tudo bem. Nós temos um caso muito doido aqui. Nós vamos passar um pouquinho do horário aqui, uns 5 minutos, tá? Mas para a gente encerrar isso aqui. Eu tenho essa molécula
2,3-diclorobutano. Tem 2 carbonos quirais. Só que, se você olhar bem, os carbonos quirais são idênticos. Estão ligados exatamente nas mesmas coisas. Então, olha o carbono quiral de cima. Vou marcar ele aqui. Ó. Ele está ligado em hidrogênio, cloro, metil e esse grupo aqui para baixo. O carbono de baixo está ligado nesse grupo aqui em cima, que é igual a esse grupo aqui de baixo. Hidrogênio, cloro e metil, tá vendo? Eles estão ligados exatamente nas mesmas coisas. Então, os carbonos quirais são iguais. Tem isomeria óptica? Tem. Quantos isômeros? 2 elevado a 2, 4. Não. Não vai ter 4, não. Quando os carbonos quirais são iguais, essa formulazinha não vai dar certo, não. Tá? Ué, então como é que eu faço? Presta atenção. Presta atenção. Vai na sequência aqui. Não vai lendo o slide todo, não, senão você vai ficar doido. Tá? Vão representar os isômeros. Vão representar os isômeros do jeitinho que a gente aprendeu. Cadeia carbônica na vertical, CH3, carbono quiral, CH3. Hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro. Inverte, cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio. Então, para aí, objeto imagem, não é isso? Agora, pego aqui cloro, hidrogênio, inverto um. Hidrogênio, cloro, hidrogênio. Espelho, cloro, hidrogênio, cloro. Estão os 4 isômeros que você acha que são os 4 isômeros. Exatamente como eu fiz no caso anterior. Exatamente. Só que eu vou pôr os númerozinhos agora, para vocês entenderem o que está acontecendo. Esse carbono quiral desvia 3 graus a luz polarizada. Esse outro está ligado nas mesmas coisas. Então, também desvia 3 graus. Aqui você colocou um número diferente, porque estavam ligados em coisas diferentes. Metil e etil. Mas aqui estão ligados nas mesmas coisas. Então, se um é 3 graus, o outro é também. Grupo mais pesado para a direita, grupo mais pesado para a direita, mais 3, mais 6 de estrógeno. Grupo mais pesado para a esquerda, menos 3, menos 6 de levógeno. Beleza, olha o par de enantiômeros. A e B são enantiômeros. Um dizia a luz para a direita, outro dizia a luz para a esquerda. Agora, olha aqui, ó. Direita mais 3, esquerda menos 3, desvio 0. Opa! Esse aqui não desvia a luz. Menos 3 mais 3, 0. Opa! Esse aqui não desvia a luz. Então, peraí. Eu falei com vocês que ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, isso aqui é tudo a mesma coisa, né? Que a diferença era o desvio da luz polarizada. Então, olha só. Eu tenho uma substância que desvia para a direita, eu tenho uma substância que desvia para a esquerda e eu tenho uma substância que não desvia. Se você fizer os modelos com bala jujuba, você vai ver que você consegue encaixar um em cima do outro. Aí você vai ter que torcer no espaço, você vai ter que torcer e ele encaixa por cima do outro. Perfeitamente. Quer dizer, C e D, na verdade, é a mesma substância. Um encaixa por cima do outro. E não tem atividade óptica. Então, essa molécula tem quantos isômeros? 3 isômeros. Um de estrógeno, dizia a luz polarizada para a direita, um levógeno, dizia a luz polarizada para a esquerda, e um inativo, não dizia a luz polarizada, chamado também de isômero meso ou mesômero. C e D é a mesma coisa. Tá certo? É a mesma substância. Não existe C e D, é a mesma substância. Tá? A e B é o par de enantiômeros, objeto e imagem. C e D é o isômero meso. Qualquer outro par que você fizer, AC, AD, BC, BD, são diastereisômeros. Isso aqui é maldade enorme, tá, gente? Isso aqui é ITA para cima. Que eles vão perguntar um trem desse. Como eu falei no Enem, ele simplesmente quer saber se tem carbono quiral, se tem isomeria óptica. Tá? Exemplos de importância de isomeria óptica.
exemplos de importância de isomeria óptica. Os açúcares, glicose, olha aqui, ó, 4 carbonos quirais. 2 elevado a 4, 16 isômeros. Glicose tem 16 isômeros ópticos. 8 destrógeno, 8 levógeno. Tá? Então, os açúcares geralmente têm isomeria óptica. Os aminoácidos, tirando a glicina, que o radical é hidrogênio, então vai ter 2 hidrogênios ligados ao carbono, o carbono vai ser quiral. Todos os outros 19 aminoácidos têm carbono quiral. Grupo ácido, grupo amino, hidrogênio e radical. Como é o caso aí da alanina. Tá? Então, os açúcares têm isomeria óptica, os aminoácidos têm isomeria óptica, tá? E alguns medicamentos têm isomeria óptica. E aqui o caso que caiu no Enem, do RS, o medicamento conhecido como talidomida, tá? Que tem um carbono quiral aqui, ó. Esse carbono está ligado em 4 coisas diferentes. Não estou vendo, não, Ramon. Olha aqui, ó. Para cima está ligado no C-O. Para baixo está ligado no CH2. Para a esquerda está ligado no hidrogênio. E ainda um nitrogênio. E ainda tem um hidrogênio aí que não está representado. Tá vendo? Então, esse carbono aqui é quiral. Para cima está ligado numa carbonila, para baixo num CH2, num hidrogênio e num nitrogênio. Ele é carbono quiral. Então, essa molécula tem isomeria óptica. E isso é a talidomida, medicamento. O isômero destrógeno, excelente. Excelente. Tá? Provoca diminuição de enjoo, por exemplo. Tem outras funções também. Provoca diminuição de enjoo. O isômero destrógeno. Só que o isômero levógeno, quando você fabrica o destrógeno, o levógeno também é fabricado. Então, as pessoas usavam o medicamento e no medicamento tinha os 2 isômeros, destrógeno e levógeno. E o levógeno provoca má formação fetal. Então, ele não foi testado adequadamente em mulher grávida, quer dizer, não foi nem testado em animal experimental, tá certo? Em animais prenhes, né? Não foi testado. Então, eles não sabiam que a talidomida provocava má formação fetal, que é a não formação de braço e perna. Tá? Então, isso provocou o nascimento de milhares de crianças com má formação de braço e perna, né? Talidomida. Então, para mulheres grávidas, ele provoca má formação do feto. É um caso clássico aí da história da medicina, tá? E é o caso clássico, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem hora que eu fico perguntando, onde é que eu errei? Certo? Onde é que eu errei? Né? Ver ex-aluno meu, certo? Defendendo, né, que um medicamento para Covid-19 seja usado sem fazer teste. Eu fico perguntando, onde é que eu errei? Que o cara fala uma merda dessa. Pô, é sem noção, cara. É sem noção, pelo amor de Deus. Tá? Me tira do sério. Né? Medicamento tem que ser testado. Vacina tem que ser testada. Ah, mas nós precisamos demais da vacina, nós precisamos da vacina mês que vem, porque o isolamento, a Covid, eu não aguento mais ficar em casa, eu estou preso em casa, e zás. Não, pô. Vamos com calma, meu amigo. Tem que testar, tem que saber efeito colateral. São testes e mais testes. Tá? Inventaram a máquina do tempo, ele precisa acelerar o tempo e fazer os testes no laboratório, não? São complexos. Ah, mas a vacina da Oxford é muito promissora, vão começar a vacinar todo mundo. Tá? E se tiver efeitos colaterais? E se provocar lesão no sistema nervoso central, paralisia, não sei o quê, como algumas vacinas no passado, que não foram testadas adequadamente, provocaram. Né? E medicamento, mesma coisa. Então, usaram o medicamento errado, um monte de má formação, uma geração de crianças, tá?
na década de 60, especialmente. Remédio para enjoo, gente. Mulher grávida começou a tomar aquilo com a beleza. Para enjoo. Mulher grávida tem enjoo. Certo? Má formação fetal. Então, meus queridos, tem esse texto aí, ó, tá? Sugestão de leitura. Se você colocar no Google, entre aspas, fármacos e quiralidade, você vai achar esse texto. Tá? É da revista Química Nova na Escola, de onde o Enem tira texto até fala chega. Tá? É a revista da Sociedade Brasileira de Química, tá? É revista científica. Se vocês lerem esse artigo, uns 60% vocês vão entender tranquilamente. Tá? Tem uns 40% que aí vai naquela química de ensino superior, etc. Mas a parte mais importante, estou no início, tá? Que fala sobre esse negócio de medicamento que tem isômeros, né, que contaminam o medicamento, e tal, é difícil separar, etc. Tal. Vocês vão ver, é extremamente interessante esse artigo aí. Tá? Aconselho a leitura, todo mundo aí que vai fazer área BO. E pelo amor de Deus, tá, gente? Ciência, cara. Ciência é ciência. Ciência tem seu tempo. Não adianta. Ah, mas nós precisamos. Eu sei que nós precisamos de vacina, eu sei que nós precisamos de medicamento, certo? Mas não pode contrariar, senão dá confusão. Tá? Fala rasgado, dá merda. E grande. Tá? Imagina, gente, você vacinar 4 bilhões de pessoas no mundo, que eu nem sei se vai conseguir vacinar o mundo inteiro, vamos vacinar metade do planeta. Tá? Eu vou vacinar 4 bilhões de pessoas no mundo com vacina que dá 1% de problema. Hein? E aí? 1% de problema. 4 bilhões de pessoas. Tá? Vão ser 40 milhões de pessoas com problema por causa dessa vacina. Então tem que ser feito com prazo, tem que ser feito com teste, pelo amor de Deus. Tá? Não vai nessa conversa de quem acha que não, estamos num momento especial, a ciência tem que entender. Ô, filho, não é assim. Eu sei que tem que entender a ciência. Tá? Eu sei que tem que entender. Você pega 3 chefes de Estado, tá? E compara. Donald Trump, Jair Bolsonaro e Angela Merkel. Tá? Chanceler lá da Alemanha. Compara o posicionamento dos 3 em relação à pandemia. Qual dos 3 países se deu melhor aí com a pandemia? Aquele cujo presidente da República é doutora Angela Merkel, PhD em física. Ah, mas ela é PhD em física. Ela entende de biologia, filha, ela entende de ciência. Biologia, física, química, é ciência do mesmo jeito. Tá sujeita às mesmas, os mesmos procedimentos, os mesmos testes, os mesmos tudo mais. Você acha que bomba atômica os caras não testaram? Mas testaram, óbvio. Explodiram lá no deserto, lá uma bomba atômica. Por que vocês não testam? Né? Então tem que testar, cara, tudo é teste, prazos, testes. Tá? Então você não pode sair fazendo defesa, né, de medicamento que não foi testado. Ah, mas a cloroquina é usada para malária. Uma dose 6 vezes menor do que as doses que eles achavam que funcionam para a Covid. E hoje já tem uma dúvida tremenda se realmente funciona. Então, uma coisa é você aplicar o medicamento com uma dose, outra coisa é você aplicar o medicamento com uma dose 6 vezes maior, filho. É outros testes, é outros efeitos colaterais, é outras situações. É complicado. Bota isso na cabecinha. Tá? E eu fico pensando comigo, onde é que eu errei, pô? Eu cansei de explicar método científico para alunos. Aí você pega um aluno, um punhado. Né? Não, nós precisamos de avançar, etc. Bom, conceitos para terminar aí. Enantiômeros, par de isômeros opticamente ativos, que se comportam como objeto e imagem. Enantiômeros. Diastereisômero, par de isômeros espaciais que não se comportam como objeto e imagem. E aí vem uma curiosidade, ó. Par de isômeros espaciais. Cis e trans são isômeros espaciais e eles não são objeto e imagem.
Então, os isômeros cis e trans podem ser chamados de diastereisômeros, porque eles não são objeto imagem, eles são isômeros espaciais e não são objeto imagem. Então, não se assuste se você pegar um programa de vestibular e ver lá, ó, diasteroisomeria geométrica. Oh, vai cair na prova do vestibular. Diasteroisomeria geométrica. O que é diasteroisomeria geométrica? É isomeria geométrica. É porque os isômeros geométricos cis e trans, eles nunca vão ser objeto imagem, não tem como. Então, eles são diastereisômeros, são isômeros espaciais e não se comportam no objeto imagem. Tá? Mesômero, também chamado isômero de compensação interna, é o isômero que os carbonos quirais são iguais, desvio provocado por um dos carbonos quirais compensa o desvio do outro. Então, é aquele que não desviava a luz polarizada. Lembra? Mais 3 menos 3, 0, não é opticamente ativo. Mistura racêmica é a mistura em quantidades iguais de dois enantiômeros. Se eu pego dois enantiômeros, um desvia 10 graus para a esquerda, o outro desvia 10 graus para a direita, e faço a mistura de quantidades iguais dele, não tem desvio da luz. Um anula o desvio do outro, então não tem desvio da luz polarizada. Então, isso chama mistura racêmica ou racemato. Qual que é a importância? Quando eu faço uma reação química e obtenho uma substância, eu obtenho os dois isômeros, o destrógeno e o levógeno, na mesma quantidade. E aí a mistura não desvia a luz polarizada. Eu teria que separá-los. E epímero é um conceito bobo, mas vamos lá. É um par de diastereisômeros, então eles não são objeto imagem, que apresenta mais de dois carbonos assimétricos e só não são iguais, só não se sobrepõem um em cima do outro, devido à estrutura de um dos carbonos quirais. Exemplo, D-glicose, D-galactose. Olha aqui, ó. D-glicose, D-galactose. Olha aqui. 4 carbonos quirais. Esse carbono quiral, esse carbono quiral, esse carbono quiral, esse carbono quiral. Esse carbono quiral, esse carbono quiral, esse carbono quiral, esse carbono quiral. São objeto imagem? Mais de 2 carbonos quirais. 4. Mais de 2. São objeto imagem? De jeito nenhum. Está na cara que não são objeto imagem. Né? Se botar um espelhinho aqui no meio, você vai ver que não é objeto imagem. Certo? Tá. Se eu pegar um e colocar por cima do outro, encaixa? Quase perfeitamente. Quase perfeitamente. Só não encaixa nesse carbono quiral, tá vendo? Só não encaixa nesse carbono quiral. Tá? Só nesse carbono quiral aí que não encaixa. Tá certo? Só nesse aí que não encaixa. Beleza? Então, o que acontece? É um par de diastereisômeros, não é objeto imagem. Tem mais de 2 carbonos assimétricos, tem 4 carbonos assimétricos. Só não se sobrepõe devido a um. Então, isso chama epímero. Tá? Então, era isso. Tá certo? Era isso. Vou salvar aqui. Aqui no final tem mais alguns slides, certo? Que eu não usei com vocês, tá? Que são as perguntinhas aí de possíveis isômeros, tal, né? Uns exercíciozinhos, questão de propriedade de isômeros, tá? Detalhe de funcionamento do polarímetro, não precisa saber isso agora, tá? E essa questão de propriedades eu não usei porque a gente não falou dessas propriedades ainda na química inorgânica. Tá? Esse aqui é até interessante. Possíveis isômeros para C5H10, é bem interessante. Tá? Mas eu vou mandar tudo para vocês. Então, tá? Já está salvo aqui, eu vou salvar e mandar. Belezinha? Então, eu estou parando aí a gravação.